Bom dia, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem. Eu estou maravilhosamente bem. O assunto de hoje, vamos falar sobre uma joia preciosa dada por Deus. Espere para você conferir e vai confirmar comigo que essa joia é muito valiosa e é Deus quem dá ao ser humano. Gente, eu estou muito feliz, né? Estamos hoje já quarta-feira. Semana que vem, quarta-feira, já é Natal, né? Vai ser de terça para quarta. Quarta-feira que vem, vamos estar aqui todo mundo se alegrando, né? Que já participamos do Natal e já se preparando para o Ano Novo. Como estão as suas expectativas? As minhas estão ótimas. Já tomou sua água hoje? Estou aqui ansiosa para que chegue, né? Natal, Ano Novo. Essa época é maravilhosa. Muito, muito, muito boa. Vamos ver nossa cartinha de hoje. A palavrinha que Deus tem a nos dizer, né? Essas cartinhas que o Senhor tem nos dado, falado conosco, especialmente todos os dias. A palavra do Senhor de hoje está em 1 Tessalonicenses 5:11. Tessalonicenses 5:11. Vamos ver o que vai dizer? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos ler de novo? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha que palavras fortes. Aqui, o Senhor nos exorta a nós exortarmos uns aos outros, ou seja, lembrarmos uns aos outros da palavra do Senhor, dos preceitos, das leis do Senhor, né? Todos nós precisamos viver na lei de Deus e que nós possamos, né, aconselharmos uns aos outros, assim como nós estamos fazendo aqui esses estudos bíblicos diários, né? Onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós analisamos a palavra do Senhor e aprendemos o modo certo de agir perante ao Senhor. Hoje eu vou falar um assunto muito sério, um assunto polêmico, que muitas das vezes este assunto envolve discernimento, né? Nós temos que discernir o que essa palavra significa para podermos entender os desígnios do Senhor. E vamos lá para a nossa leitura diária. Vou tomar o meu golinho de água primeiro. Graças a Deus, estou bem melhor da gripe. Nariz ainda está um pouquinho entupido, mas estou bem melhor, graças a Deus. E acredito que a oração de algum de vocês, que sempre oram por mim também, não é só eu que oro por você, tem muita gente aqui, né? Muitos inscritos que oram por mim. Tem a pastora Diana, tem a irmã Laura, irmã Elinete, e só que eu estou lembrando, presbítero Antônio Wellington, né? Nossa pastora Calimélia, pastora presidente, eu sei que ela sempre está orando por nós, e meu esposo e demais pessoas, né, que sempre estão orando por mim, e eu sou grata por ter vocês na minha vida. Que Deus abençoe vocês grandemente e um forte beijo. Vamos lá para nossa leitura, porque todos devem estar curiosos para descobrir que joia é essa que eu me refiro. A palavra de hoje, ela está em Provérbios 19:14, que vai dizer: a herança da parte dos pais é uma casa e abastança, mas a esposa discreta é da parte de Deus. Olha que magnífico, né? Então os pais, eles deixam uma herança em forma de casa e abastança, ou seja, deixa casa, móveis, dinheiro, deixa bens materiais, né? Mas a esposa discreta
é da parte de Deus, é um presente de Deus. Uma esposa que é reverente ao seu esposo, né? Ela é preciosa, ela é presente de Deus. E nós vamos ver aqui, né, o significado da palavra submissão, né? Que nós estamos dizendo que a mulher tem que ser submissa. Mas de que forma? Como é essa submissão? Será que as pessoas estão a enxergando da forma correta que significa a palavra? Mas vamos aqui continuar lendo o nosso texto para que nós venhamos clarear mais as ideias e entender melhor esta palavra. Suponha que você recebesse um pacote de presente com as instruções: manuseie com cuidado. Como trataria este pacote? Com certeza faria todo o possível para não o danificar. Que dizer do presente ou dádiva do casamento? Noemi, uma viúva israelita, disse às jovens Orpa e Ruth: que Deus vos dê uma dádiva e achai deveras um lugar de descanso, cada uma na casa de seu esposo. Se você é casado, deve considerar seu cônjuge como uma dádiva de Deus. Como está tratando esta dádiva que Deus lhe deu? Escrevendo aos cristãos no primeiro século, o apóstolo Paulo disse: cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Quando os maridos e as esposas acatam essa admoestação, tem a bênção de Deus e um casamento bem sucedido. Quem aí quer um casamento bem sucedido? Levante a mão. Eu quero que o meu casamento seja bem sucedido sempre. Por isso eu estou sempre a examinar na palavra do Senhor os deveres de uma boa esposa, os deveres de um bom marido, para que nós possamos nos entender e viver à base das Escrituras e ter uma vida bem-sucedida. Aqui vai nos dizer a respeito, né, de Noemi, que perdeu seu esposo, perdeu seus filhos e despediu as suas noras para que elas tivessem uma boa sorte encontrando outros maridos, né? Porque ela não tinha condições financeiras de sustentar nem a si própria, imagina também as suas duas noras, né? E impossibilitá-las de receber o galardão de Deus, né? De ter uma família, formar novas famílias, né? É muito importante. E aqui vai dizer também sobre o presente do casamento. Gente, o casamento, ele é um presente da parte de Deus para nós, né? Lá em Gênesis, Deus vai dizer a Adão, né? Tome sua esposa, abandone pai, mãe, irmãos e una-se à sua esposa, à sua mulher, e sejam os dois uma só carne. Então, da mesma forma que nós devemos reconhecer a autoridade do marido, né? Respeitar a autoridade do marido, o marido precisa respeitar a sua esposa, porque ela é presente de Deus. A palavra sujeitar-se, o que significa isso? Né? É eu me humilhar? É eu aceitar tudo que o meu marido faz? O que significa isso? É obediência? Vamos ver? O significado, tem vários significados essa palavra, mas nos termos cristãos, o significado, né, de sujeição, de sujeitar-se, significa reconhecer a autoridade que alguns têm em Cristo sobre os demais. Então, quando nós reconhecemos que
em termos cristãos, né? Em termos de responsabilidade, de autoridade em Cristo, né? Nós devemos ser submissos, ser sujeitos, né? Nós temos o nosso pastor, nós temos que ser sujeitos a ele, da mesma forma que ele é sujeito a Cristo, da mesma forma que Cristo é sujeito a Deus. E nós, mulheres, somos sujeitas aos nossos esposos, devemos respeito, né? Reconhecer, né? O ato da gente... Me desculpa. O ato da gente ser sujeito significa que é uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma por humildade e desejo de cooperar com o bem de todas as coisas. Então, para que coopere com o bem de tudo, né? Nós humildemente, nós usamos de humildade e desejo de cooperação. Nós entendemos a autoridade, o respeito que devemos ter com aqueles que estão acima de nós. Vou dar um exemplo de submissão no trabalho. No trabalho, nós temos ali um auxiliar, nós temos o profissional, acima dele o supervisor, o gerente, o diretor, nós temos o dono. Então, só aí já deram 6 classes, né, de pessoas. E o menor, ele é submisso a todos os demais, né? E assim sucessivamente. Esse aqui só não é submisso do primeiro, mas ele é submisso de todos os outros, né? Então, isso é submissão, é respeito, é entender que aquela pessoa, ela é mais qualificada do que nós. No sentido espiritual, ela é mais instruída perante a Deus, né? Deus quer que ela seja acima de nós. Nós, mulheres, temos que respeitar, reverenciar o nosso esposo. Isso não significa que quando ele abusar de você, né, abusar com palavras, com gestos, você tem que aceitar calada. Não é isso, não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer que nós reconhecemos a autoridade da pessoa e nós, como é que eu posso dizer aqui? Nós respeitamos, né, a autoridade da pessoa em circunstâncias religiosas, né? Então, se por exemplo, o meu marido, né, nós somos evangélicos, e se ele disser para mim que as minhas roupas não estão adequadas, né, para uma pessoa evangélica, então eu devo acatar o pedido dele e mudar a minha veste, né, para que eu seja apresentada respeitosamente junto a ele perante a minha igreja, entendeu? Mas se o meu marido me pede para fazer algo errado, eu não posso fazer. Não é submissão cristã isso. Submissão na religião é isso, é reconhecer e respeitar a autoridade do que está acima de nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que o homem está acima da mulher. A casa só pode ter um governante, somente o marido. E a mulher, ela é ajudadora do marido, né? Então nós venhamos entender que somos ajudadoras e fazer o nosso papel ajudando nossos maridos. Ficou bem esclarecido? Você entendeu? Submissão cristã não é se humilhar. Submissão cristã é respeito e obediência da parte das coisas de Cristo Jesus. Eu sou submissa ao meu esposo. Se ele me pede algo, ele não precisa nem repetir. Eu jamais vou praticar
a mesma coisa, porque eu sei que quando ele me pede algo, ele tem razão e ele sabe, como chefe da casa, conhecedor da palavra de Deus, ele sabe o que é bom para nossa família, né? A gente senta, analisa e realiza todas as coisas e somos bem-sucedidos em tudo. Quando nós nos casamos, não tinha nada. Nós não tínhamos praticamente nem roupa para vestir. E hoje, com a graça de Deus, temos essa casa maravilhosa que Deus nos concedeu, né? E tantas outras bênçãos, né? Que são mais importantes. As bênçãos espirituais. Deus não nos deixa abandonados. Deus não nos deixa passar aflições muito severas, porque Ele está conosco em tudo que nós fazemos. Nós somos submissos a Cristo, né? E obedecendo a Cristo, nós somos bem-sucedidos. Então vamos ler aqui na Bíblia, né? Como sempre, nós analisamos a palavra do Senhor para confirmar o nosso textinho que nós lemos, né? Então vamos ler em Provérbios 19, o 14, que vai dizer o seguinte: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Deus dá a esposa prudente. Olha que presente que Deus dá aos seus filhos, né? Aos homens, né? Nós, quando nos casamos em Cristo, né? Nós somos mulheres prudentes, mulheres abençoadas, né? Que nós procuramos ver se o chão que nós pisamos está realmente firme, em vez de só sair atropelando e caindo na lama, né? Cair na lama no sentido de más atitudes. Então é isso. Um pai, ele pode dar uma herança, né, de uma casa, de bens materiais, mas Deus, ele nos dá a herança de uma esposa prudente. Essa é a palavra do Senhor hoje. Gente, essa palavra de hoje, eu tô achando ela assim maravilhosa, essencial para nós esposas, para nós que queremos nos casar, né? No caso, eu já sou casada, mas as jovens que querem se casar, busquem no Senhor primeiramente, ore, peça opinião a Deus, né? Seja sujeita a Deus, às vontades de Cristo, para que você também ganhe um marido prudente, um marido aprovado por Deus, porque da mesma forma que Deus dá uma esposa prudente, ele também dá um esposo prudente e respeitoso com a sua esposa. Então vai nos contar aqui agora um pedacinho, né, da história de Ruth e, aliás, de Noemi e suas noras, né, Ruth e Orpa, que está em Ruth 1, do 3 ao 9, que vai nos dizer: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos maridos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Por isso saiu do lugar onde estava e as suas noras com ela, e, indo ela caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo.
O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram sua voz e choraram. Imagina, né? Ali o desespero delas, né? Aqui vai nos dizer que Noemi, ela era uma mulher de Judá, ela era judia, né? E quando teve fome em Judá, em Jerusalém, né? Elas foram, o marido foi com ela para Moabe, com seus 2 filhos. Residindo lá, o marido morre, passa o tempo, os filhos se casam, morrem também, e Noemi se vê ali perdida, né? Só ela e suas 2 noras, sem saber o que fazer. Então ela as despede para que elas tenham boa sorte na presença de Deus, né? Que Deus as abençoasse com novos maridos, novas famílias, né? Imagina como foi difícil para ela, né? Tomar essa decisão, mas uma delas decidiu ir com ela e a vida delas prosperaram em Cristo. Nós já lemos essa história, já sabemos disso, né? Então aqui era só para a gente poder lembrar das coisas que foram faladas aqui. E agora nós vamos ver aqui em Efésios 5, do 22 ao 33, que vai dizer deveres conjugais. É muito importante, né, que a gente veja, que a gente pratique tais coisas que estão aqui, que são palavras do Senhor que edifica as nossas vidas, as nossas casas. E vai nos dizer assim, o conselho primeiro para nós: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, viu o que está dizendo aqui? Da mesma forma que nós nos sujeitamos a Cristo, nós também nos sujeitamos ao nosso esposo. E Cristo não nos humilha, né? Ele não pede para a gente ser sujeito a humilhações que ele faz conosco, que na verdade Jesus não humilhou ninguém, pelo contrário, ele foi humilhado por nossos pecados, né? Nós lançamos por ele nossos pecados e ele sim foi humilhado por nossa causa, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Olha aqui, que palavra vai nos dizer, né? Que palavra forte. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Olha que maravilha. Então aqui vai nos dizer, né, que nós temos uma hierarquia religiosa, onde o nível primeiro são os filhos, que obedecem à mãe, que obedece ao pai, que obedece a Cristo, que obedece a Deus. E Cristo, mesmo sendo o Salvador, mesmo Jesus, né, sendo o próprio Salvador, ele se humilha, ele se rebaixa, porque ele respeita a autoridade do Pai. Então é muito importante que aqui vai dizer, né, que nós devemos respeitar a Cristo dessa maneira, né, respeitando essa hierarquia deixada pelo próprio Deus. E mais vai nos dizer, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha aqui que importante. Da mesma forma que Deus nos diz para que nós venhamos ser sujeitos aos nossos maridos, diz para os nossos maridos nos amar. Então significa que o marido, né, ele sabe que a mulher é submissa a ele e ele a ama e dá a vida por ela, assim como
Jesus deu a vida pela igreja. Ele vai nos dizer aqui para que a gente, que os maridos também deem a sua vida pela sua esposa, não a humilhando de forma alguma. Então, nós respeitarmos a autoridade do nosso marido não significa que ele pode nos humilhar ou tirar proveito, né, dessa submissão ao qual nós precisamos ter em Cristo Jesus. E vai nos dizer mais ainda: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pois assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então os homens devem amar a esposa como a si próprio, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos uma só carne. E quem quer ferir a tua própria carne? Então, homem que fere a sua esposa, ele está ferindo a sua própria carne. E isso não é coisas de Deus, não é a atitude que um servo de Deus pratique, né? Então, que os homens possam se servir de conselho dessa palavra, da mesma forma que as mulheres também fazem. É por isso que devemos, né, amar, respeitar e cuidar do nosso cônjuge, sempre. E a palavra vai nos dizer mais: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, amai a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Olha que palavra importante, né? Que o Senhor vai nos dizer aqui, vai nos alertar, né? Então, Deus aconselha que o marido largue seu pai e sua mãe e se una à sua mulher, e a partir daquela união, daquele momento, serão uma só carne, né? Então, o marido deve respeitar e amar profundamente a sua esposa, da mesma forma sua esposa o reverencie, amando também o seu marido, né? Eu amo muito meu marido, eu aprendo muito com ele a cada dia, né? Eu me orgulho muito da pessoa que ele é, e espero que você também se orgulhe do seu marido, do seu casamento, que você seja uma mulher entendida, uma mulher que respeita a autoridade de Deus, né? E consegue entender que Cristo é a cabeça do corpo, nós somos o corpo, né, do Senhor, e Cristo é a nossa cabeça, e nós devemos reverenciá-lo da mesma maneira que Cristo reverencia o Pai Celestial. E nosso vídeo está ficando grande, então vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até aqui. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscrevam e esqueci de novo, meu Deus. Curta, compartilhe, se inscreva e comentem. Eu sempre esqueço de comentar, né? Comentem nos vídeos.
Eu estou me sentindo muito bem fazendo esses vídeos, mas muitas coisas ainda não são normais da minha vida, né? O esquecimento continua da mesma forma, né? Não conseguir arrumar a casa, continuo, né? Infelizmente, essa semana eu não consegui fazer nada, mas pelo menos eu não estou triste como eu ficava, né? Sempre que eu não conseguia fazer as coisas, me dava uma tristeza muito grande, e agora eu estou tendo paciência e respeitando o meu corpo também, né? Com a ajuda de Cristo, com a ajuda de vocês. Então, gente, peço mais uma vez que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem nos nossos vídeos. Eu ainda estou com a meta de alcançar 100 inscritos, já estou quase lá, graças a Deus e a vocês. Que Deus te dê um dia abençoado, cheio de bênçãos, vitórias e milagres em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo. Tchau!